Juntos formando uma geração de princípios. Esse é o tema da nossa campanha de matrículas e o versículo é: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, versículo 4. O Webster diz que juntos significa em união com, em companhia, em mistura com, feito juntamente. Já a palavra formar traz o sentido de fazer existir, moldar, organizar. Enquanto geração representa as pessoas do mesmo período ou vivendo na mesma época, mas também genealogia, uma série de filhos, descendentes, uma família. Por fim, princípios retrata a causa, fonte ou origem de qualquer coisa, aquilo de onde uma coisa procede, uma verdade geral. O que tudo isso tem a ver com o nosso ano de 2023? Dedique esse tempo agora para refletir a respeito do que fomos chamados para fazer. Você já parou para pensar que o que nós deixaremos para as próximas gerações ficará por muito tempo? Todo o nosso esforço para garantir um futuro seguro aos nossos filhos e netos pode ser em vão se não investirmos na preparação dessas crianças. Bens, patrimônios, herança, nada disso se equipara a um legado construído em seu caráter. Por isso é muito importante que tenhamos consciência do que está sendo formado em nossas crianças e jovens, porque o futuro do país está em suas mãos. O que deixaremos para eles começa no que estamos fazendo agora. Você também é responsável nessa história. E é pensando nisso que a Rede Excellent quer te convidar para juntos formar uma geração de princípios. Vamos entender mais sobre isso? Primeiro ponto, juntos quem? Família e escola, aliançadas. Na história da educação, há uma grande desvalorização do papel da família na formação das crianças. Mas no contexto judaico-cristão, a família sempre desempenhou um papel fundamental. A educação até os tempos de Jesus era realizada prioritariamente no lar, e depois com o apoio da sinagoga para o aprendizado da lei e do tabernáculo e outras disciplinas. Depois, então, no futuro aparecem os tutores, que podem ter dado lugar às academias particulares. Portanto, biblicamente, a escola só tem sentido como uma extensão da família, para com ela cooperar em aliança de princípios e propósito. A visão de famílias e escolas unidas trabalhando na formação de uma geração consciente de seus valores e responsabilidades, capacitada para exercer o seu ministério na sociedade e cumprir os propósitos de Deus. E como dizer escola sem pensar nos professores? A escola precisa de muitas áreas, atuando de maneira eficaz, como financeiro, administrativo, mas sem os professores uma escola não é nada. Por isso essa aliança envolve você, professor. A abordagem educacional por princípios diverge em muitas questões das teorias pedagógicas modernas, especialmente quando se trata do papel do professor. Basta analisarmos estudos e teóricos contemporâneos para percebermos que as linhas pedagógicas não mais consideram a transmissão do conhecimento ou o professor como sendo parte importante nesse processo de aprendizagem. E é com este ponto decisivo para nós explicarmos o fracasso da formação intelectual atual. O educador foi despojado da sua posição de mestre, já não é mais considerado aquele que detém o conhecimento, que possui experiência, formação acadêmica e preparo suficiente para guiar o estudante e direcionar o seu processo de aprendizagem. Enquanto o patrono da educação brasileira afirma que o professor deve ser um mediador, a abordagem educacional por princípios propõe um professor tutor. Define-se como tutorial o sistema de instrução em que o professor está sendo colocado para educar, com o acompanhamento dos pais. Para tanto, pressupõe-se que o tutor descubra o potencial de cada aluno e seu processo de aprendizado, de forma a abordá-lo com a estratégia adequada. De acordo com o versículo bíblico encontrado em Lucas 6,40, todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. O professor tem um papel fundamental no processo educacional. A formação docente tradicional, seja ela em pedagogia ou alguma licenciatura, não prevê mais a importância do professor como um tutor ou mestre a ser seguido, concentrando-se apenas no conteúdo ou no aprendiz. Enquanto a sociedade pós-moderna busca desconstruir a verdade e relativizar os princípios, dentro da abordagem educacional por princípios, o professor deve ser o primeiro a viver aquilo que espera produzir em seu aluno. Essas características delimitam o perfil de um professor que deve buscar então também dentro dessa abordagem, assumindo seu papel de mestre e até mesmo de discipulador. Com quem então podemos aprender sobre o nosso papel como professor? A Bíblia nos ensina com o maior mestre de todos os tempos, Jesus.
Em sua prática educativa, demonstrou grande interesse pelas pessoas, sendo elas o alvo do seu ensino. Por isso, seu objetivo era falar diretamente aos seus corações, a fim de que pudessem ser alcançados e transformados pelas mensagens compartilhadas. Podem se destacar 5 habilidades presentes na prática educativa de Jesus: visão global, que envolvia toda a humanidade, conhecimento profundo sobre o coração humano, total domínio da matéria a ser ensinada, aptidão para ensinar e vida diária que corresponde fielmente ao seu ensino. O ato educativo de Jesus evidenciava que o seu ensino estava fundamentado numa missão e associado a princípios que revelavam sobre Deus, o reino e o propósito maior da vida. A interação entre teoria e prática indica que no processo educativo faz-se necessário estabelecer pontes entre o conceito e a concretização deste na vida, demonstrando a importância de viver com o que se defende como princípio. De fato, Jesus viveu tudo o que ensinou. Jesus não apenas falava com as pessoas, mas falava às pessoas. E isso torna o diferencial da sua prática educativa, visto que produzia significação e sentido na vida dos aprendentes. Nisso reside o método de ensino empregado e que era e continua sendo eficiente no contexto de ensino-aprendizagem até hoje. Todo educador cristão tem um mestre bíblico perfeito como modelo, que é Jesus. Apesar de que ele poderia cativar multidões como nenhum outro indivíduo e derrotar o mais erudito opositor do seu tempo através de um debate aberto, ele escolheu focar no discipulado de apenas 12 indivíduos. Mesmo assim, produziu resultados que mudaram toda a história e toda a civilização por causa do seu ensino. Sem muitos recursos complexos ou modernos e apoiando-se na própria vida e mensagem como foco primário, ele graduou 11 homens, um foi reprovado, sem nenhum reconhecimento por parte das instituições de seus dias. E o resultado? 11 homens foram equipados para treinar incontáveis milhares, os quais discipularam incontáveis milhões. O resultado é o firme avanço da marcha do reino de Deus ao longo da história. Sei que precisamos das famílias unidas ao nosso propósito. Sei que esse é um grande desafio apontado por todas as escolas. Falta compromisso, falta responsabilidade, falta acompanhamento. Mas sei também que se fizermos a nossa parte, podemos contagiar as famílias a fazer também a parte delas. Não podemos nos desmotivar quando percebemos que falta comprometimento na aliança. Devemos sustentar e manter firme o nosso elo, sabendo que isso pode impactar a vida da criança. Através do nosso exemplo, eu creio que famílias serão constrangidas e arrastadas para dentro do nosso propósito. Faremos isso juntos. Escola e professores, professores e alunos, professores e pais, pais e filhos. Juntos fazemos mais e melhor. Segundo ponto, formando o quê? No Brasil, o ensino é obrigatório dos 4 até os 17 anos de idade, compreendendo 3 etapas: educação infantil, para crianças com até 5 anos, e ensino fundamental, para alunos de 6 a 14 anos, e o ensino médio para alunos de 15 a 17 anos. Esse é o ciclo de formação que crianças e jovens devem cursar de forma obrigatória. Seu currículo, bem como objetivos, duração, conteúdo, procedimentos e metodologia, varia de acordo com cada região e cada sistema educativo do tempo. Então, o fato é que as crianças e adolescentes estão sendo formados. O problema é o que está sendo formado. Apesar de a palavra formação remeter a uma preparação técnica ou aquisição de determinadas habilidades, formar tem o sentido literal de dar ou tomar forma. Quando uma família escolhe uma escola, também está escolhendo uma forma para o seu filho, visto que cada aluno passa cerca de 12 mil horas sendo educado em uma instituição de ensino. Muitos ainda não perceberam que a próxima geração está sendo formada de uma maneira que os princípios têm sido substituídos por ideologias. Queremos formar, sim, academicamente os alunos, mas principalmente queremos formar Cristo na vida deles. Passar de ano ou concluir a formação escolar, isso eles vão encontrar de maneira compulsória em qualquer outra instituição. Mas este não é o propósito da educação que encontramos na Bíblia. O resultado que queremos ver produzido nos alunos é a construção de um caráter cristão, completo em erudição baseada numa cosmovisão bíblica e liderança servidora. Essa é a forma que queremos moldá-los, o que de fato eles foram criados para ser.
Pense comigo sobre esses 4 aspectos de formação. A cosmovisão dos alunos deve estar baseada na palavra de Deus, ou seja, suas respostas e todo o seu sistema de crença não pode ser contaminado por filosofias seculares, mas deve partir da Bíblia. Muitos educadores cristãos têm deixado que paradigmas seculares contaminem sua visão de mundo, construindo uma geração que se diz cristã, mas que tem dificuldade de responder essas questões biblicamente, e acabam tendo interferências de outras cosmovisões defendidas pela sociedade, como marxismo, humanismo, ateísmo, agnosticismo e materialismo. Se ninguém pode escapar de ter uma cosmovisão, o que o educador por princípios deve buscar intencionalmente é a visão cristã de mundo e agir conforme os seus pressupostos para que isso seja produzido nos alunos também. Seu caráter cristão coloca as suas atitudes no molde de Cristo. Em uma sociedade egoísta e relativista, as crianças e adolescentes têm sido formadas sem caráter. E o caráter cristão é a imagem de Deus gravada internamente no indivíduo, trazendo domínio e mudança ao seu ambiente e também ao meio externo. É manifesto na ação de Deus em nos fazer parecidos com o seu Filho. E o exercício do esforço é crucial para que o caráter seja formado e resista às forças externas e às dificuldades. Em erudição, o papel de cada aluno é buscar o conhecimento com afinco, mas a erudição cristã é muito mais que inteligência ou ciência de conteúdos. É saber que Deus é a fonte de todo conhecimento e de toda a sabedoria, e isso deve levar o homem a adorá-lo e temê-lo. A essência da busca pelo conhecimento deve ser impulsionada pelo fato de glorificarmos a Deus. E à medida em que aumenta o conhecimento, também deve aumentar a responsabilidade de aplicá-lo de maneira correta e compatível. Muitos querem o saber para alimentar o seu ego ou para alcançar algum sucesso, mas se esquecem que toda a sabedoria vem de Deus e deve ser prestada contas a Ele. Por fim, exerça sua vocação como líder servidor, não como ditador ou tirano, mas alguém que pelo exemplo ensina como Jesus fez. A liderança servidora requer disposição de servir os outros. Somente aquele que assume uma posição de servo e deixa Cristo derramar continuamente o seu poder nele está capacitado para exercer uma influência toda especial sobre um grupo. Dentro da sociedade que quer ser servida, que quer o conforto, a Bíblia nos ensina a formar as crianças como líderes servidores. Muitos cristãos se enganam pensando que existe uma educação neutra com relação à religião. Nada poderia estar mais longe de ser verdade. De fato, a educação neutra não existe, pois outro sistema de valores sempre é o ponto de apoio e a base das disciplinas acadêmicas. O que as Escrituras dizem é que Deus não quer que sejamos ensinados com misturas, pois isso seria como uma armadilha para a nossa mente. A convicção que precisamos é de que nossos filhos, os alunos, as crianças estão recebendo um treinamento consistente em todas as áreas. Por isso, em uma escola cristã, com abordagem educacional cristã e sob orientação de professores cristãos, estarão aptos para que possam enfrentar, quando crescerem, uma geração corrompida e perversa. Então, o que formaremos? Líderes servidores com erudição baseada numa cosmovisão bíblica e com caráter cristão. O terceiro ponto, então, é que geração? O versículo diz que uma geração contará a outra geração. Nossas gerações são muito diferentes e hoje em dia tudo muda tão rápido que os estudos sociais e filosóficos já têm dificuldade de traçar a linha que separa uma geração da outra. Você já ouviu alguém dizer, na minha época as coisas eram diferentes? Fato é que à medida que as gerações mudam, muitas concepções sociais também mudam. Egocentrismo, narcisismo, imediatismo, hedonismo e relativismo são princípios que têm formado as novas gerações, mas isso está longe de ser princípios. Uma geração egocêntrica que vive para si, autocentrada, sem empatia, vitimista, supervaloriza a si mesma, é vaidosa e exibicionista, ou então uma geração narcisista que tem amor excessivo pela própria imagem ou por si mesmo. Hedonista, que tem busca excessiva pelo prazer, como um estilo de vida, fugindo da dor e da frustração o tempo todo. Imediatista, que busca pelo agora, resultados imediatos, sem pensar nas consequências, tornando-os impacientes, impulsivos e extremamente ansiosos. E ainda uma geração relativista, crendo que a verdade é subjetiva ou relativa, depende do ponto de vista de cada um, sempre buscando desconstrução. São crianças e adolescentes que só pensam em si,
Vivem apenas em busca do prazer, são impacientes e ainda desconstroem o significado da verdade. Mas a Bíblia continua sendo a mesma, de geração em geração, e por isso não podemos deixar que estes valores manchem os princípios imutáveis que a palavra de Deus ensina para os nossos filhos. Às vezes nós não conseguimos lidar ou enxergar porque a nossa geração não era assim, mas quem disse que também não temos falhado? Criticamos as crianças e adolescentes quando comparamos a nossa geração com a geração deles, mas esquecemos que a culpa de criarmos uma geração tão dependente também é nossa. Essa geração está sendo criada por uma geração que teve que batalhar por tudo e por isso não quer que os seus filhos passem por essa experiência difícil e dá tudo a eles. O resultado é desastroso. Uma geração de dependentes digitais, emocionais, financeiros, dependentes de telas e tantas outras coisas. Nossa geração também teve os desafios como a deles tem, mas o nosso papel é olhar para a palavra de Deus e transmitir os grandes feitos de Deus a eles. De geração em geração, vamos parar de transmitir apenas experiências ou ideias próprias para a próxima geração. X, Y, Z, seja lá qual for a nomenclatura. Essas gerações também precisam ser alcançadas pela verdade de Deus. Que geração? A geração presente e as próximas gerações. Todas as gerações unidas pelo mesmo propósito. Quarto ponto, então, é quais princípios? A abordagem educacional por princípios, antes chamada educação por princípios, nos ensina a respeito da soberania, individualidade, autogoverno, caráter, mordomia, semeadura e colheita e aliança. Desde que essa abordagem foi introduzida no Brasil, os 7 princípios se sobressaíram, sendo percebidos por alguns como a chave da aplicação da EP. Eles não são os únicos princípios bíblicos, mas são essenciais para conduzir a vida e governar sobre ela, sobre as nossas realizações e feitos. Mas nada adianta sabermos de cor esses 7 princípios se nós não conseguirmos vivê-los. Princípio não é um substantivo ou uma simples premissa. Amor não é um princípio, mas amor como escolha ou obediência sim é um princípio. Deve expressar uma relação de causa e efeito implícita, assim como os 7 princípios governamentais servem para ordenar as nossas decisões de forma consistente dentro de uma cosmovisão cristã. A abordagem educacional por princípios é uma ferramenta que Deus deu a nós para juntos formarmos a próxima geração. E esses princípios fazem a diferença no desenvolvimento integral do aluno, pois a educação baseada em princípios enxerga o aluno na sua totalidade e individualidade, favorecendo um desenvolvimento saudável e equilibrado em todas as áreas da sua vida. Também impacta o seu aprendizado, que é apresentado de maneira reflexiva para o aluno, não como algo pronto. O aluno passa a construir o seu aprendizado, se tornando proprietário do seu conhecimento. Traz influência nos relacionamentos que serão estabelecidos à luz dos princípios de caráter e individualidade, gerando respeito às diferenças que existem em cada indivíduo, que torna cada um único. Os valores que regem a nossa sociedade em nada se assemelham aos princípios que são verdades imutáveis presentes na palavra de Deus. Mais do que saber quais são esses princípios, nós devemos tê-los como parte da nossa vida, como um exemplo aos nossos alunos. Quais princípios? Os princípios que a palavra de Deus nos ensinam e que nós devemos aplicar e viver sempre no nosso dia a dia. Concluindo então, nós vivemos dentro de um cenário de intensas mudanças tecnológicas e sociais, econômicas, políticas, e esses impactos têm alcançado também o âmbito educacional e afetado diretamente o cotidiano do professor, até mesmo criando crise em sua identidade profissional e vocacional. É preciso então recorrer à Bíblia para resgatar a figura do professor em meio a essa sociedade de hoje. A filosofia e o método de ensino DP são excelentes, mas nenhuma ferramenta consegue trabalhar sozinha. Elas não possuem vida em si e é preciso de alguém que saiba utilizá-las. Essa pessoa é você, professor. Suas escolhas de hoje serão sementes lançadas na terra que produzirão os frutos, ou seja, os resultados de amanhã. Precisamos tomar decisões não por conveniência, por partidarismo ou influenciados por ideologias corrompidas, mas decisões de quem é livre para pensar e decidir de acordo com os princípios estabelecidos pelo Criador. O futuro pode ser transformado
através de uma educação que propõe o conhecimento da verdade e que liberta o aluno para ser um indivíduo pleno, capaz de se transformar de dentro para fora e também transformar o seu contexto de vida através de seu exemplo, que reflete o caráter de Cristo. É um longo caminho até chegarmos lá, mas podemos começar hoje. Que cada um de nós possa fazer parte dessa mudança. Quero terminar lendo um versículo que está lá em Mateus capítulo 11, o verso 28 e 29, que diz o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Esse texto é muito interessante porque ele nos aponta duas realidades: pessoas que querem alívio e pessoas que querem descanso. Nós já começamos o ano cheio de atribuições, de afazeres, praticamente cansados, como se as férias não fossem suficientes. E aí a gente olha para a palavra de Deus e vê Ele nos oferecendo alívio. Alívio para nós, alívio para a nossa vida. Mas muitas vezes a gente vive preso num ciclo de cansar e de pedir alívio, de cansar e de pedir alívio. Como se Jesus fosse um bombeiro, que todas as vezes que as coisas estão pegando fogo, a gente vai lá para que ele apague esse fogo. Isso não tem um problema necessariamente, ele está nos oferecendo alívio. O Senhor quer aliviar o nosso cansaço e a nossa carga. Mas a continuação do texto nos fala sobre encontrar um descanso para a nossa alma. Um descanso que vai muito além daquilo que é prática do nosso dia a dia. Que não é simplesmente você sair para pescar ou fazer uma viagem. É um descanso para a alma. E o texto diz que nós encontramos descanso para a nossa alma quando nós aprendemos do Senhor, quando nós aprendemos com o Senhor. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você tem passado por dificuldades, com certeza o Senhor estende a mão para te aliviar. Mas se você quer aprender a viver nesse descanso da alma, que é algo que não tem igual em nenhum outro lugar, você precisa aprender com o Senhor, seguir o exemplo do Senhor Jesus, ler a sua palavra e dedicar para que você possa aprender dele. Que esse ano seja um ano repleto de aprendizado, que seja um ano abençoado. Eu sei que terão muitos desafios, eu sei que em muitos momentos nós estaremos cansados e sobrecarregados, mas sei também aonde nós podemos buscar alívio e aonde nós podemos aprender a descansar. Que então, nesse ano de 2023, nós possamos juntos formar uma geração por princípios, mas lembrando daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é formar, discipular, cuidar dessas crianças e desses adolescentes com o propósito que a palavra dele nos ensina. Que Deus te abençoe e um ótimo ano.